Esteban, já chegamos ao espaço final desse dia, mas antes, vamos falar de outra experiência muito interessante na nossa comunidade. Me conte, Esteban. Então, primeiro eu quero que você lembre que temos um sorteio muito logo. Vamos sortear 3 licenças de Noduca anuais, as pessoas que se conectem. O Noduca é um diretório de cooperantes. E você, por favor, no chat vai ter o link da página do website. Então, você se conecte no perfil da Rede Colaborar para que vocês participem desse grande sorteio. E também você tenha certeza que seus dados de perfil estão atualizados para que a gente entre em contato com vocês. O sorteio vai ser no dia 22 de maio, daremos o resultado do sorteio, na segunda-feira, na terça-feira, desculpe. E uma dos nossos experiências mais importantes, uma experiência maravilhosa que damos tempos e conhecimentos de forma desinteressadas para organizações amigas que têm alguma necessidade. Então, essa é uma atividade desinteressada em que todos ganham, em que geramos laços e amizades também. Querem conhecer mais desse espaço? Sim, também. Eu deixo vocês com 2 dos seus líderes, que vão compartilhar e contar parte dessas experiências. Hoje estamos na feira da Rede Colaborar, uma das experiências que nos mantém unidos. Temos diversos componentes nessa comunidade que potencializam o nosso trabalho em equipe. Talvez vocês tenham ouvido falar do Tempo Solidários. É das experiências mais importantes da Rede Colaborar, que pode beneficiar a todos. Esse Tempo desse Solidário é um espaço virtual criado na Rede Colaborar para compartilhar conhecimentos de forma gratuita entre organizações sociais. No Tempo Solidário, uma organização apresenta uma necessidade de um determinado tempo, de um determinado tema em que necessite apoio. E aí nós podemos compartilhar o seu tempo e experiência. E aí nós buscamos colaborar em relação à solução. Compartilhar conhecimentos e crescer com saberes é uma das melhores que podemos fazer para essas organizações, para o desenvolvimento dessas organizações na América Latina. O que acha? Essa parte de uma experiência inovadora. Se você tem dúvida, nós, como parte da equipe do Gestão do Tempo Solidário, estamos aqui para responder nesta feira. Assim, amigos, aqui na Rede Colaborar, você vai encontrar esse remédio, essa vitamina que você precisa para a sua organização melhorar. Imagina que você precisa melhorar a gestão dos seus trabalhos, ou talvez diminuir as suas mensagens para que o seu trabalho se entenda melhor, para que você tenha outras fontes cooperativas. Ou se você precisa de um empreendimento de uma outra linha de dinheiro, ou esses indicadores de impacto. Isso dinamiza suas redes. Aqui você vai encontrar esse remédio concreta, eficiente e gratuita que você precisa. Como que faço? Qual é o negócio? É muito fácil. Você entra na página, da Rede Colaborar, www.redecolaborar.org. E você na parte superior esquerda, e aí vai ter o menu onde vai ter todas as opções. Você busca tempo solidário, e aí vai te mostrar as ofertas e as necessidades. E nas ofertas eu posso colocar, por exemplo, como pregoneira. Em Peru, nós somos especializados em trabalhos com mulheres. Ou Pátia Marinense pode colocar que é especializada em filantropia comunitária no Brasil. Ou Pacarian
é especializada em turismo comunitário no Equador, ou a Minar de Bolívia, que faz trabalho com empreendimento para mulheres. Então eu vou compartilhar desta forma os meus conhecimentos com as obrigações que eu necessito nesse espaço. Ou também eu posso colocar as minhas necessidades. Eu, por exemplo, como pregoneira, eu vou explorar temas de educação financeira. Eu coloco nas minhas necessidades. Eu preciso conhecer temas de empreendimentos pequenas com mulheres. Então, essa equipe do Tempo Solidário, assim como o Tinder, vai buscar esse match com as organizações. E nesse caso, eu imagino que haverá esse match e vai se ficar com um amigo, por exemplo, com a Bolívia, que tem experiência com esse trabalho com as mulheres. E nesse espaço colaborativo, eu vou gerar esses novos aprendizados. E aí vamos compartilhar essas ferramentas novas em todo esse espaço da rede colaborar. E assim todos ganhamos. Então, quem levanta a mão para falar sobre o tempo solidário, que fez a apresentação da nossa companheira? E colocando essas comunidades como o Tinder, como organizações sociais, que pode nos conhecer verdadeiramente, lembrando-se sempre que é muito importante olhar nos olhos do outro. Essa é a ferramenta essa ferramenta nos permite essa aproximação, essa interação. Isso é muito interessante. Então, se você, quiser entrar no menu do Tempo Solidário, que está na página do website, é um espaço extremamente enriquecedor. Se alguém tem alguma pergunta para o André e para a Soila, são nossos líderes do Tempo Solidário. Alguém do chat que quer perguntar, fazer alguma consulta ou fazer uma sugestão. Então, aproveita, porque aqui estamos na plataforma da Rede Colaborar. Então, eu aproveito, se alguém quer falar com a Zoila e com o Andrés, para que conhecer um pouquinho mais. Se vocês quiserem, vocês podem levantar a mão e a gente deixa vocês fazerem a pergunta. Ou também vocês podem deixar as suas dúvidas no chat. Sim, eu gostaria de compartilhar sobre o tempo solidário. Na Casa de Pantita, já participou 2 vezes. É super genial. Nós tínhamos a necessidade de aprender como criar um website, né, e o Tempo Solidário está aí, tem todas as ferramentas, te explicam de uma maneira muito fácil. Então eu recomendo extremamente. Perguntem se vocês têm alguma necessidade na sua organização, se vocês têm dúvida, se o Tempo Solidário vai poder te ajudar ou não, se vocês têm alguma dúvida. Sim, eu gostaria de complementar algo. A nossa companheira Agatha, bom dia às pessoas que estão nos ouvindo. O tempo solidário me parece que é muito importante, porque justamente tem essa com tem essa se assemelha com o nome da plataforma, por exemplo, nós trocamos experiências, trocamos aprendizagem, metodologias, inclusive, eh, vale a redundância para nos conhecer. Eu já atuei no Tempo Solidário com uma organização no México, Oaxaca. Então, com eles nós tivemos uma experiência maravilhosa. Então, eu acredito, esses 2 dias que estivemos participando, que estivemos trocando ideias, conceitos, durante 6 horas, porque foram 2 encontros de 3 horas. Eu estava caminhando, no México, conhecendo os jovens, e aí eu percebi a juventude compartilha das mesmas preocupações, tem as mesmas questionamentos, e
precisam das mesmas soluções. Então isso me pareceu muito valioso. Eu lembro do rostinho deles nesse momento que a gente estava trabalhando junto. Então, por favor, animem-se, é muito fácil entrar na plataforma, veja o menu, solicite. Sim, você pode explicar, Agatha, é você que já participou. Sim, no Tempo Solidário, no Correio de Colaborar, eu já tenho vários anos, né? Então, anos atrás, antes que havia plataforma como é hoje. Então, ouvindo a você, vocês podem pedir ajuda do Tempo Solidário sobre coisas que vocês têm ouvido no dia de hoje. Por exemplo, a escola de formação virtual que passou aí nesse vídeo, eu acho super interessante, que lindo, como poderíamos conseguir essa informação. Você pode contactar essa informação para que eles compartilhem a experiência para, por exemplo, replicar isso no Peru. Então, uma vez mais, te convidamos para entrar na plataforma, como foi falado no vídeo, www.redecolaborar.org, e aí você pode entrar no Tempo Solidário e ver o Festa. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem nos enviar por e-mail aí da Rede Colaborar. E, por favor, utilizem essa plataforma. Lembre-se também que aqui na Rede Colaborar a gente trabalha em temas diversos. Mais para frente, quando a gente entrar no ponto dos nódulos, lembre-se que tem uns tópicos, assuntos grandes nos espaços de trabalho, mas, mesmo assim, a gente entende que esses temas são diversificados entre as organizações. Então, as mensagens que vocês entendam que qualquer tipo de assunto, se tiverem dúvidas, vocês podem consultar com a gente aqui na Rede Colaborar e também para dar uma resposta aí que a gente tem da Organização de Panamá. Então, eu acho que sim, eu acho que nesse âmbito de colaboração, simplesmente o que eu quero dizer é colocar o tema na mesa e aí a gente fala como é que a gente pode coordenar e se chegar ao ponto de ser presencial, maravilhoso, mas eu acho que todas as formas de colaboração são válidas. E eu acho que pode ser presencial no sentido de que a gente pode aproveitar e conhecer o que as outras organizações, as nossas regiões, onde se encontram, se são parte da rede colaborativa. Por exemplo, eu estou sempre aí junto com as pregoneiras, então, para eu passar um tempo solitário presencial com elas e passar também esse intercâmbio de conhecimento com elas. Bom, Andrés e Zoila, estou muito agradecido para vocês trazerem esse espaço de trabalho tão importante para convidar a gente a se integrar e nos nutrir de uma maneira efetiva. Então, nós estamos chegando aqui ao momento final dessa linda e importante feira. E, bom, a Fundação Interamericana, então, tem essas linhas temáticas que são interesse para as organizações sociais. A Rede Colaborar tem se integrando a esse espaço, integrado a esse espaço para fazer essas licitações, para que as pessoas possam participar. Conhecemos a cada um através dos seus líderes, tem muitos poucos minutos, eles vão falar dos seus espaços, possibilidades e outras coisas. Vocês querem conhecer essas comunidades da Recolaborar para vocês aprender de projetos, conteúdos e muito mais. Hoje você vai conhecer as seguintes comunidades: a construção de paz, agroecologia do turismo comunitário, violência crônica, arte alternativas à migração e filantropia comunitária. E vão te perguntar como
pertencer a esses espaços. Cada um tem uma dinâmica diferente, nem suas maiorias estão abertas ao público. Estamos convocando atualmente organizações sociais, alguns trabalham em temas bastante atuais e em grupos segmentados, mas para que vocês possam conhecer diretamente de um de nossos líderes, e por agora eu deixo então um vídeo para vocês verem como se inscreverem nessas comunidades de aprendizados que são abertas agora. Entre em redecolaborar.org, aí você tem que colocar a senha previamente registrada. Conheçam, então, o que a gente tem para vocês. Escolha o assunto de sua preferência, aí você escolhe, entra com seus dados e se registra, e pronto. Perfeito. Muito bem. Eu deixo, então, com vocês, com a apresentação de comunidades de inclusão social. Conta para a gente desse assunto tão interessante, por favor. Oi, bom dia. Que prazer ver a todos os donatários que eu já tinha conhecido anteriormente. Sou a Jenny Petro, sou representante da IAF e também estou liderando o tema de inclusão social. Temos também aqui outros, bom, esses grupos têm muitos participantes, então, aqui da parte da IAF também, a gente participa com o nosso trabalho. Eu não sei se vocês podem levantar a mão. Quem está aqui da IAF, Eliza, Kristen, vai se apresentar rapidamente. E Miriam, se você está aqui online, pode também se apresentar, senão você vem para o seu lado. Kristen, pode se apresentar? Sim, sim, bom dia a todos e todas. Eu sou a Kristen, que assim me chamam em espanhol. Eu trabalho no portfólio da Bolívia Brasil, estou aqui muito feliz de estar presente aqui, tenho muita vontade de conhecer todos vocês, muito prazer, estou aqui com a Mina e com a Jenny, daqui a pouquinho a gente vai falar mais, muito, muito prazer. Miriam, você conseguiu conectar? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, sim. Eu estou no meu telefone, então está um pouquinho complicado, mas sim, eu gostaria somente de dizer para vocês um oizinho. Eu vou tentar ver quem são as pessoas, porque eu não estou no meu computador. Mas é um prazer estar aqui. Eu sou Mira Brandão, sou uma representante sênior, mas também representante para Peru e trabalho com os assuntos de gênero sob a iniciativa de inclusão social com a Jenny e outros. Muito obrigada. Muito bem, ok. Eu tenho uma pergunta para vocês, os nossos anfitriões. Os participantes têm a possibilidade de levantar a mão virtual nessa plataforma? Sim, eles podem fazer. Porque eu tenho algumas perguntas e depois eu continuo com a apresentação. Quem aqui das 157 pessoas presentes se ocupem de inclusão social e econômica no seu trabalho? Levantem a mão fisicamente ou virtualmente. Estou vendo 2 mãozinhas, 3. Vamos ver, várias. Aham, muito bem. Pouco a pouco as mãozinhas vão levantando. Muito bem. Pode baixar. Quem na sua organização tem um marco para abordar temas de gênero? Quem trabalha, então, com esse assunto, ferramentas ou marcos para falar de gênero nas suas organizações, nos seus assuntos? Levantem a mão, quem quiser. Estou vendo 1, 2, 3, alguns, um pouco menos. Sim, muitos se ocupam de inclusão social, mas não necessariamente têm ferramentas para abordar esses assuntos de gênero. Outra pergunta: quais organizações têm feito os ajustes razoáveis para pessoas que têm deficiências? Vamos ver quem utiliza, então, ferramentas ou recursos razoáveis para ajudar aqueles que têm algum tipo de deficiência. E
quem em suas organizações têm conversações sobre raça, racismo e atividades raciais? Quem das suas organizações, a Shanti, do Peru, Diane? Vamos ver. Fernando Lima, estou vendo bastante brasileiros. Nicolás, da Colômbia. Então, se vocês estão interessados em seguir essas conversações sobre a inclusão ah, e igualdade, te convidamos, então, para que a gente, como a gente faz isso? A IAF, bom, primeiramente é para os sócios donatários da IAF, mas eu vou falar por que é importante. A gente tem uma história longa de promover inclusão social, direito das pessoas com deficiências, inclusão da LGBTQ+, e sabemos que essas conversações nunca terminam. São conversações contínuas, sempre estamos fazendo o melhor para ser mais inclusivos e mais iguais, e o ideal é que todos tenhamos, possamos conseguir isso. Também tivemos uma conversação aqui na Rede Colaborar, primeiramente sobre inclusão social, onde escutamos dos nossos donatários e também de alguns grupos que já se conformaram com a IAF, por exemplo, de LGBTQ+, que já tem essa já tem conformado que tem em seus lugares. O que eles fazem? Um espaço humanitário onde eles possam falar um com os outros, das organizações de atividade civil, de como ser mais inclusivos e como promover, então, isso. Então, vamos falar mais sobre isso, porque a gente tem as nossas próprias iniciativas. Primeiro, quero dizer que a IAF, isso tem uma série de conversações, e a intérprete pede perdão, mas alguém tem o microfone ligado e está interferindo com o som, e não é possível ouvir bem. Então, a gente está nesses caminhos também para ver como a gente pode melhorar esse trabalho. A IAF também tem assuntos sociais, de garantir em todos que todas as pessoas possam alcançar os seus potenciais plenos e para poder participar plenamente da sociedade. E essa iniciativa estratégica de inclusão social, que é um grupo, bom, com toda a IAF, somos um grupo onde há 11 pessoas que estão promovendo essa iniciativa. Temos muitos objetivos, 3 objetivos específicos nessa iniciativa. 2, a gente pode dizer que realmente tem muito a ver com a rede colaborar. Primeiramente, apoiar com mais eficácia, ou dizendo de maneira mais eficaz as organizações, os sócios donatários, que têm trabalho dirigido a grupos marginais ou trabalham e sabem como podemos apoiar de melhor maneira, dar ferramentas de apoio mútuo para dar respaldo, então, uns aos outros. Então, apoiar essas questões de gênero do trabalho com todas as organizações com que a gente trabalha. Como que nós, da IAF, podemos apoiar vocês a ajudar com esse trabalho? Um tema que é muito interno, mas acho que é para todos, é de dados. Como que nós podemos melhorar a recompilação de dados da IAF com respeito à inclusão social. Então, isso, temos essa coleção de dados com quem vocês trabalham, com como donatários, quem lidera essas experiências dessas organizações, e esses objetivos, um deles, então, a gente vê que é muito relevante para a rede colaborar para compartilhar conhecimento, ferramentas, metodologias para a instituição e com grupos com grupos de população para a gente compartilhar essas experiências. Para alguns exemplos do que a gente tem da IAF, antes de terminar, é que organizamos, por exemplo, depois desses dados quantitativos,
vamos nos enfocar em recompilar informação qualitativa sobre a experiência do grupo populacional e organizações donatários da IAF para promover a inclusão. Então, quais são as maneiras de avançar os seus objetivos e como a IAF, sim ou não, pode ter ajudado a avançar, então, os sistemas de desenvolvimento. Então, essas consultas também a gente vai ver a todos os donatários para participar ou ajudá-los a desenhar, então, essas culturas. Outra coisa da IAF é que a gente já tem 1 ano de trabalho com os donatários de LGBTQ+, que já tem tido 3, verdade, Eliza? São 3 reuniões do grupo de trabalho e das suas comunidades de prática, e eles mesmos já têm dito que queremos esse espaço também mais amplo para incluir outras organizações para compartilhar, então, experiências mútuas. Temos melhorado, então, nessa recoleta de dados, então, desses meios, porque também eles estão recompilando uns dados novos para ajudar a nós, que está entre a gente. A gente lançou, então, um intercâmbio indígena com atividades no Washington, com esses grupos indígenas nos Estados Unidos, em México, e também com a Cumbre da cidade que foi, então, realmente uma convocação de povos indígenas lá em Denver. Então, foram feitos vínculos, como dizem, então, dos Estados Unidos, e tem sido bastante interessante, porque a gente não trabalha nos Estados Unidos. Temos donatários nos Estados Unidos, mas tem sido uma experiência para nós, e parte dessa iniciativa no Brasil, lançaram um piloto tem as donações dos grupos melhoradas dos povos indígenas, e contratamos uma especialista indígena nos Estados Unidos para ajudar com essa iniciativa. Para trabalhar com a população indígena no Peru e com os afrodescendentes também no Peru e no Brasil, para lidar com mudanças climáticas, florestas, e também com a liderança da Miriam e o seu grupo de trabalho de gênero. Nós trabalhamos com a igualdade de gênero para promover isso para a população branca, que haja essa menção. E isso pode fazer com que a IAF coloque isso dentro dos Estados Unidos. O que nós vamos ver na mesa redonda? Vocês vão ver o que há nesse núcleo, comunidade de aprendizagem, o que vocês querem aprender, como gerenciar isso, como vocês podem participar nesse grupo. Como nós podemos utilizar esse espaço para oportunizar o tema e o que se pode contribuir para a organização. Nós temos os voluntários também que vão nos ajudar com este assunto. E nós esperamos que vocês venham conhecer o nosso trabalho nessa mesa redonda para que continuemos falando disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Jenny. Agora nós gostaríamos de anunciar o Núcleo de Agroecologia. Bom dia a todos e todas. E aí, tudo bem contigo? Bom dia, eu sou o Jeremy, sou representante da Fundação Interamericana na Bolívia e no Paraguai, e eu também coordeno esta iniciativa.
going to steal Jenny's idea, so I'm going to make some questions. I would like to know, O please inglês raise está your mudo. hand. O inglês está mudo. Agro. A ideia está bem completa, é como tu dizias aí, intercambiar experiências de forma virtual. Sabemos que há outras opções,
Nós sabemos que é muito importante por causa da pandemia, que essa plataforma virtual pode ajudar vocês mesmos. Têm uma biblioteca, vivência, prática em compartilhar. Estou falando portunhol ouvindo o Davi. Aproveitar para como nós possamos ver como nos conectar e colaborar, aproveitar e difundir e aprender entre vocês, por favor. Eu tenho uma outra pergunta para todo mundo. Quem é que gosta de comer comida saudável? Se não são 100%, eu vou me preocupar um pouco. Espero que sejam todos. Eu digo isso porque vários de vocês, nossos colegas também, estão focados em comer a comida saudável em todas as mesas de suas comunidades, no seu país, no mundo. Há vínculos de agroecologia com o consumidor e o produtor. Tomara que nós possamos ter isso com mais temas de consumidores, temas vinculados que estejam diretamente aí, como eu, no meu país, na minha comunidade, posso chegar a esse tipo de grupo que possam saber das práticas que realmente vão fortalecer a biodiversidade, que vão conseguir mais igualdade, mais oportunidades econômicas para mulheres, para a comunidade em si mesma, do que para outras, como se pode conseguir saber diferentes produtos, valores nutricionais, outras coisas para tomar em conta, para levar em conta. Era isso aí. Agora vem um núcleo muito interessante do Andrés. Conta aí para nós. Do núcleo de construção de paz. Uhul! Obrigado, Agatha. Esse núcleo de construção de paz é um conceito que nós viemos construindo com essas iniciativas de paz, que é um espaço que é construído na Colômbia com diversas organizações sociais, que também foram apoiadas pela IAF. E eu gostaria de contar a vocês, porque eu nunca levantei a mão quando a Jenny perguntou que organizações têm trabalhos com gênero, com agroecologia, que como acabaram de perguntar sobre o alimento saudável. Porque eu deveria ter levantado a mão em todos os casos, porque com essas organizações que fazem parte dessas iniciativas aqui na Colômbia, nós estamos nos dando conta que a paz é uma questão integral e que também deve ser sustentável. E quando eu falo integral, é que integre, como é a apresentação, outras violências, outros conflitos, especialmente quando as pessoas trabalham com alguns grupos sociais, nós nos damos conta de que alguns comportamentos, como o medo um do outro, mesmo as diferenças, as poucas diferenças, faz com que as pessoas tenham atitudes que
justamente quando nós não conseguimos fazer os trâmites de forma pacíficas, nós acabamos desembocando na violência. Desde este ponto de vista, nós pensamos que a paz tem de ter essa integralidade. Então, nós, nesse espaço, estamos convidando as organizações para que nós possamos identificar quais são os imaginários culturais, quais são os hábitos como cidadãos, cidadãs, como nós podemos continuar a tramitar pacificamente. Não podemos afirmar que os conflitos sejam inerentes à humanidade. Nós temos que tramitar de uma forma que tudo possa ser feito de forma pacífica, reconhecendo as diferenças, a diversidade. E neste sentido, nós vamos buscar nesse núcleo, e aí eu deixo o convite para que as organizações que se interessem nesse método de paz integral e sustentável, tem que ser sustentável, para que nós possamos construir este conceito, enriquecendo-o e possamos juntos criar planos de ação, criar metodologias, compartilhá-las para poder, de certa maneira, dar insumos metodológicos, não só conceituais, e experiência, para que consigamos entender o que está dentro da cultura em conflito com o que nós já falamos. Essas mudanças culturais, nós podemos então, acredito que eu gostaria de incitar, seja tramitar pacificamente esses conflitos e obviamente não chegar até, obviamente, esses pontos que nós comentamos anteriormente, ou seja, que no mundo todo tem nos afetado a todos neste momento. Esta seria a minha apresentação. Com certeza, nas mesas redondas que vamos ter logo mais, eu vou poder explicar aos senhores com mais detalhe do que vai se tratar essa construção de paz integral e, por fim, justamente a sustentabilidade desta paz. Se nós conseguirmos, criar esses hábitos dentro da nossa sociedade, nós vamos então poder nos voltar a ser sustentáveis nessas mesmas sociedades, nessas mesmas comunidades com as quais estamos trabalhando. Aqui os senhores estão vendo que a apresentação que estamos compartilhando com os senhores é justamente o que eu estava dizendo. Nós queremos fazer um mapeamento de quais organizações estão tendo esse olhar de paz, ou quais querem validar e fortalecer a construção de paz e o que nós podemos oferecer a essas organizações para que possam gerar ações e reflexões que culminem na construção da paz e que ela seja sustentável. Eu acredito que eu acabei passando um pouco do tempo, peço desculpas. Este seria outra meta que nós gostaríamos de, obviamente, de alcançar, criar, digamos, umas trajetórias de aprendizado e intercâmbio que possam com as quais possamos compartilhar as nossas sistematizações, metodologias, os encontros com as organizações e, obviamente, para que nós possamos nos articular, colaborar com outras organizações, para que tenhamos organizações em comum e possamos criar planos de ação, projetos, bem como sempre reconhecendo os meios que a Rede Colaborar tem e fazer a divulgação dos resultados obtidos, que forem obtidos ao longo dos projetos. Muitíssimo obrigada, Andrés. Acredito que talvez o senhor ainda tem alguns minutos, caso queira falar alguma coisa. Eu gostaria de apresentar uma pessoa com um nome muito especial, é o Núcleo de Resiliência Comunitária. Por favor, nos explique neste espaço do que se trata isso que tem esse nome tão atrativo e tão impressionante. Muito obrigado, alguns já me conhecem, aqui meu nome é Solia Reategui, sou pregoneira, e eu tenho a sorte de ser
uma das tantas lideranças da Rede Colaborar e de compartilhar conjuntamente com todas as pessoas que estão aqui conosco um espaço de enriquecimento e colaboração. Para mim, a resiliência é um assunto do qual eu me apaixono, obviamente. Fazer parte dessa mobilização de fortalecimento comunitário, de transformar esse cenário de adversidade num processo positivo, é algo super importante e muito potente. Eu acredito, obviamente, que, por favor, cada uma das organizações que estão aqui conosco, nós fazemos isso de alguma ou de outra maneira. E por isso que, justamente como as outras companheiras, os outros companheiros e companheiras, eu convido todos a participarem, todos os curiosos, interessados neste núcleo, participar deste núcleo. Do que vai se tratar? Mais ou menos, concretamente, o núcleo. Nós vamos constituir como se fosse uma comunidade, não somente de aprendizagem, mas também como uma comunidade de ensino para o aprendizado. Ou seja, principalmente vamos compartilhar experiências, todas as experiências tão ricas e enriquecedoras que cada uma das organizações que estão aqui tem, e mais que nada também as novas habilidades que nós fomos adquirindo para o uso dessas ferramentas metodológicas nas nossas comunidades, nas nossas instituições e entidades para enfrentar os desafios e enfrentar tudo isso que temos enfrentado. Justamente nós poderíamos talvez pensar nisso a partir desses âmbitos, e neste processo de ensino e de aprendizado, nós gostaríamos de pensar num assunto bem específico. Ou seja, pensar uma das maiores crises que já tivemos faz pouco, é justamente a crise da pandemia do Covid, e o confinamento que nós tivemos desde 2019, e que nos afetou a cada uma de nós, justamente pessoal, mas também profissionalmente, institucionalmente. Nós, como instituições, tivemos que dar respostas a tudo isso no trabalho comunitário, no trabalho que nós viemos e vínhamos desenvolvendo. É muito importante sistematizar tudo isso, analisar também. Falando de maneira mais concreta, acredito que muitas das comunidades de aprendizagem, como quer que nós queremos definir isso, nós temos justamente o objetivo de compartilhar essas ferramentas que nós utilizamos durante os nossos projetos, trabalho comunitário, ou talvez do trabalho que vínhamos fazendo nas nossas organizações, mais que nada, e sobretudo na pandemia e no confinamento. Este processo vai ser algo muito útil para todos nós. Não quero ser, digamos, meio chato assim, quero saber, justamente quero saber como foi isso em cada um dos países, se nós fomos responsáveis com o meio ambiente, e acredito que logo mais, sem demora, nós vamos passar para uma situação, podemos acabar passando por uma situação similar de novo. Outro objetivo que nós temos seria analisar as boas práticas utilizadas, ver o que funcionou, o que não funcionou, como nós incorporamos essas dicas provenientes dessas ferramentas, dessas plataformas, e também do que nós vamos encontrando ao longo do dia, no nosso trabalho diário, e obviamente compartilhar todas essas experiências, aprendizagens, ensinamentos e dicas. A metodologia, então, nós vamos defini-la todos e todas e todes no momento que nós fomos nos constituindo como uma equipe. Mas que nada, eu gostaria de promover um processo flexível conforme os tempos e dinâmicas das organizações. Obviamente que nós queremos ser todos proativos e não queremos atravancar ninguém. Gostaríamos sim que fosse, digamos, uma discussão coletiva desses casos práticos, desses casos de estudos de caso, perdão. Eu aqui como mandatária, obviamente que eu fico assim muito interessada com tudo isso. Nós vamos então falar de algo muito poderoso. Vai ser justamente gerar o conhecimento entre a diversidade de organizações que nós temos aqui. Com todos esses conhecimentos acumulados, acredito que vamos construir coisas muito legais. Gerar conhecimento
mas também que isso não fique, digamos, só seja uma discussão, que isso se plasme em algo concreto, num produto concreto, que isso se transforme em algo concreto. Obviamente que vai depender da disposição de todos os integrantes da comunidade. Pode ser, um mural pode ser um texto, pode ser um artigo, pode ser alguma coisa que nós possamos compartilhar, que possa ser adaptado para outras iniciativas e organizações e situações no seu trabalho diário, algo, obviamente, então, que nós possamos consultar, uma ferramenta, de maneira que acredito que todos, assim, vão sair ganhando. Então, aqui cheguei ao final da minha apresentação, agradeço imensamente e logo mais, nas mesas redondas, vamos estar conversando. Muito obrigada. Davi, quais outras mesas nós vamos ter? Ágata, muito obrigada. Muito obrigado. Nós temos outra mesa muito interessante, a mesa de turismo comunitário, onde nós vamos falar sobre esse assunto da companheira Elisa. Com a companheira Elisa. Bom dia ou boa tarde, onde quer que os senhores estejam. Meu nome é Senice. Eu sou representante da IAF. Estou colaborando com os doadores comunitários e junto com Camila, que está aqui conosco, Camila Rojas, que trabalha também com a questão do turismo comunitário. Ela vai apresentar e depois nós vamos compartilhar um pouco mais o trabalho que tem sido feito com o turismo comunitário, perdão, na sua comunidade. Olá a todos, meu nome já é Laissa, mas meu nome aqui é Camila Rojas. Eu tenho trabalhado, estou envolvida com os doadores da IAF, cujo foco justamente é o turismo comunitário, e hoje eu gostaria de falar com os senhores sobre o que mais de sócios doadores conseguiram fazer e no que nós queremos fazer com alianças e colaborações e parcerias. Depois de muito trabalho, ou seja, com 4 sócios doadores da IAF, Jacinto Rodrigues e Fundad, bem como Francisco do Fundo Barraquenho, Elizabeth Bacarinhan e Marlon do Vivamos Mejor da Guatemala, e bem como também com Aissa e Ana Carmona, que é da Costa Rica e do Panamá, nós conseguimos ter um encontro com os sócios doadores da IAF, sempre com o objetivo do turismo comunitário em janeiro de 2023, neste ano. Se deu no Panamá e estavam presentes, obviamente, eu e outras 34 sócios doadores da IAF e de 12 países da América Latina. Foi um evento muito mágico, porque todas as pessoas contaram seus projetos, nos falaram de seus projetos, nós nos conhecemos, trocamos ideias, e também, obviamente, nos incentivamos uns aos outros, compartilhamos nossas dificuldades, compartilhamos os nossos sonhos, os nossos anseios e os nossos objetivos em conjunto. Sempre, obviamente, como manter a tradição nas distintas comunidades, lutar contra a mudança climática, ter mais projetos de agroecologia que possam estar incluindo o agroturismo e, além disso tudo, obviamente, poder continuar a abrir esses espaços e ter esses encontros. Sendo assim, então peço desculpa, vou ver nas notas, no último dia do encontro, nós conseguimos criar esta aliança que nós chamamos ALTURS, Aliança Latino-Americana de Turismo Sustentável, e nós nos identificamos como uma rede de aprendizado e gostaria de compartilhar o conhecimento, trocar ideias e fortalecer uns aos outros com formações, treinamento e também, obviamente, da troca de mercadorias. Nesse nosso núcleo, hoje, nós falaremos como nós podemos utilizar a rede Colaborar como uma plataforma de auxílio, de respaldo, e o que nós gostaríamos de fazer no futuro como uma aliança, sempre pensando como aliança. Obviamente, estou aqui à disposição de todos os senhores para responder às suas perguntas e sanar as suas dúvidas. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada também
nós esperamos os doadores na nossa sessão. E reitero o convite, mais uma vez. Muito obrigado, Elisa e Camila. Agora eu gostaria de apresentar o Núcleo de Violência Crônica. Esse grupo tem trabalhado com um grupo segmentado, e eles vão nos explicar e falar um pouco de qual é o valor, do que se trata esse trabalho. Bom dia a todos, alguns que já estão aqui. Meu nome é Key Andrade, eu sou representante da Fundação para o México e no Panamá. Eu tenho colaborado com a iniciativa estratégica de violência crônica. É uma das iniciativas estratégicas mais recentes no que diz com a fundação, complementando, e isso complementa o que tem sido feito com a construção de paz. É um pouquinho diferente, talvez, e justamente para poder explicar isso, nós temos aqui um pequeno vídeo que eu gostaria de compartilhar aos senhores. Eu pediria, então, que as pessoas responsáveis pudessem me ajudar com o compartilhamento do vídeo. A América Latina continua sendo uma das regiões mais violentas do mundo, e assim foi durante muitos anos. Isso não tem melhorado, no entanto. Na verdade, no ano passado, a IAF fez um questionário com seus doadores, e 70% deles afirmaram que têm vivido em contextos com alto nível de violência. Faz 10 anos, isso era somente 40%, essa taxa. Nós hoje temos vivido um contexto de violência em nível nacional, e também conflito no estado da Colômbia, bem como também o maltrato e o abuso de crianças nos lares, tanto no trabalho em outros lugares, no território nacional, existe violência por todas as partes. Nós temos que nos perguntar, então, por que isso persiste? De um lado, nós vamos abordando cada uma dessas violências como se fosse algo distinto. Nós continuamos trabalhando de maneira isolada, sem coordenação e sem ver que existe uma interconexão entre tudo isso. Nós continuamos medindo, olhando, sempre tem um único olhar, justamente pensando no número de homicídios, na taxa de homicídios. Isso, obviamente, acaba impactando, obviamente, todos os aspectos de violência que nós vamos medindo. Neste contexto, no ano de 2007, uma politóloga, Jane Pierce, trabalhava com pessoas da Colômbia e da Guatemala em situações do pós-guerra. No entanto, nessa reunião, as pessoas diziam, mas nós não temos pós-guerra. Nós temos violência de tráfico de drogas, temos violência temos, digamos, o traslado forçoso das pessoas por conta da mineração, de projetos de racismo. Nós temos situações de violentas. Eles, então, desenvolveram um conceito de violência crônica. E nesse sentido, justamente, de que isso se mantém, apesar de que não há guerras, e um nível altíssimo de mortos. Outro ponto, isso se perdura ao longo do tempo, é possível, pelo menos por 5 anos, e em vários países, esses níveis de violência continuam existindo durante décadas. Terceiro, a violência está em todos os níveis da sociedade, desde as casas, nas escolas. Outra pesquisadora, Tene Edmonds, dizia que a violência não só perdura ao longo do tempo e acontece em distintos momentos, mas também que essas distintas manifestações de manifestação acabam interagindo entre si, cruzando esses espaços, reforçando e reproduzindo-se, sempre criando um sistema de violência, como invisibilizando, e como nós não nomeamos isso, nós então criamos. Isso acaba sendo normalizado, essas ações violentas são normalizadas. Um exemplo é em El Salvador. Nos últimos 20 anos, nós tivemos uma das mais altas taxas de homicídio do mundo. Foram implementadas as políticas de mão dura. No ano passado, eles prenderam mais de 60 mil pessoas. Sim, abaixou a taxa de homicídios, mas nós temos a taxa de encarceramento mais alta do mundo. Não responderam a nenhuma das causas da violência. Muitos desses jovens que foram colocados aí sofreram a violência na sua casa quando eram crianças. Quando houve essa ruptura desse tecido social, vem desde os anos 80. Então, El Salvador viveu
numa epidemia de violência e homicídio tem vivido por mais de um século. Esse conceito de violência crônica nos permite ver como todas as formas de violência, nem todos podemos fazer tudo, mas nós devemos ver quais são os mecanismos que impulsionam a violência. Esses são os fatores que interagem entre si, contribuindo a manter e reproduzir a violência em diferentes cenários. Então, nós podemos ver quais são os vários pontos para responder para isso, ou contra isso, de forma estratégica. É como a acupuntura. Nós buscamos os pontos-chave para liberar o que está bloqueado. Desta maneira, nós temos que parar de trabalhar de forma isolada e deixar de ver a violência como algo assim. Mas precisamos ver como isso trabalha em si. Nós temos que enveredar nesse contexto. Nós temos que reforçar o desenvolvimento humano, as pessoas, as relações. Nós temos que criar confiança, relações de coesão social para poder abordar a violência de forma mais estratégica. Muito obrigado. Esse é um colega que nos apoiou virtualmente lá em El Salvador. Tem uma boa visão da América Latina. Aí, na fundação, já faz mais de um ano, nós retomamos esse tema da violência crônica. Isso nos ajudava muito a entender o que estava acontecendo e o que não estava acontecendo na região. E nós começamos pequenininhos, só com um pouquinho, com 5 países: Guatemala, Honduras, El Salvador, México e Colômbia. E nós convidamos 10 donatários a que começassem com esse processo de cocriação sobre violência crônica. Estamos no meio deste trabalho e vão seguir acompanhando-nos para que nós possamos ver como esse plano vai sendo trabalhado em conjunto e como cada donatário está implementando ações novas para combater a violência crônica. Nós acabamos de contratar e esperamos que ele consiga seu famoso SAMA, uma colega que vai nos ajudar com esse núcleo na comunidade de prática. E nós estamos projetando que nós vamos ter um encontro em pessoa. Com respeito à segurança, os assuntos relacionados a isso e confiança, este núcleo está aberto a que todos deveriam. Já começamos com estas organizações, essas 10, mas nós reconhecemos que muitos e outros países também estão trabalhando e contribuindo para participar neste núcleo. Por favor, cheguem-se ao seu representante, busquem a mim, Mary também, que está trabalhando com Honduras, ou com os outros colegas de El Salvador, Guatemala e da Colômbia. Sabemos que é um trauma que afeta todos, não só com a violência crônica, mas eu queria fechar isso com uma ferramenta muito muito simples, muito singela. Eu peço a participação de vocês. Eu prometo que vai ser muito simples. Essa ferramenta é fantástica. Simplesmente uma pausinha, sentem-se reto e vamos respirar profundamente durante 5 vezes.
Muito obrigado. Muito obrigado. Adiante. Obrigado por compartilhar conosco como estão trabalhando. E antes de continuar com o seguinte núcleo, eu quero abrir um espaço para mapear alguns detalhes com o núcleo de construção de paz. Muito obrigado. Eu quero dar a palavra para o meu colega, Rodrigo Quinteiro. Muito obrigado, Andrés. Aí, a todos, todas e todas, um cumprimento, um salve aí para vocês todos. Eu quero usar esse tempinho, o que me sobrou aqui, nessa intervenção, para comentar um pouco sobre o Sistema Iniciativa da Paz. O conflito mais comprido, mais longo da história aqui na Colômbia. Outros são internacionais, mas interno é o mais longo, o que existe há mais tempo. Aqui, nós fizemos muitos processos com o apoio da IAF para avançar, como foi explicado pelo Andrés, para encontrar as raízes desses conflitos, vão mais do que o que se parece, o que parece aos olhos. Buscamos iniciativas de paz, uma comunidade de aprendizagem, de prática. Nós pesquisamos do ponto de vista prático e para criar a prática, para criar a paz. Por isso eu coloquei algumas mensagens aí no chat, ou seja, que nós busquemos desde o berço até a Ucrânia. A violência tem raiz desde o berço e pode chegar a conflitos que chegam mundiais, podem ser nucleares. Então nós queremos ter essa iniciativa de paz. Nós temos uma experiência muito rica, muito diversificada. Queremos compartilhar com todos, todas vocês. É um sistema que, ao mesmo tempo, e é uma metodologia também de comunicação que produzem verdadeiras mudanças culturais. Esse é o convite, para que vocês se unam a nós nessa construção de paz. Muito obrigado. Muito obrigado a ti também por contribuir conosco com esses elementos importantes. Vamos passar ao próximo núcleo. E esperamos que vocês estejam conseguindo as respostas às suas inquietudes. Vamos ver com o próximo núcleo as alternativas à imigração. Quem vai compartilhar conosco as alternativas à imigração na América Central é um grupo de trabalho atual. Está falhando o áudio do Esteban. Parece que há uma dificuldade com a conexão. Vocês estão me escutando? Sim, te escutamos. Ah, sim, beleza. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Eu sou Mary Delore. Eu sou representante da Fundação em Honduras e Costa Rica. E na coordenadora de iniciativa estratégica para evitar ou alternativas à migração ilegal. Nós vamos nos deter aqui nessa mesa redonda, na qual nós vamos falar sobre isso, porque nós temos um processo com um grupo que nós estamos desenvolvendo, mas só para mencionar a razão que nós temos nessa iniciativa, que obviamente tem a ver com altos níveis de imigração irregular, imigração na América Central, da América Central para os Estados Unidos. Havia muito interesse por muitos anos, tantos jovens que não acompanhavam, ou seja, na verdade, crianças sem acompanhante chegando lá. Desde 2014, para a IAF, o governo dos Estados Unidos, há uma inclusão notável. Isso foi incrementado
com desenvolvimento local, nacional, especialmente em Honduras, Guatemala e El Salvador, é algo para que a IAF veja com seus recursos para investir. E nós avançamos com quantidade de donatários e projetos sendo apoiados. Esse é o momento de investir. Isso responde a 4 áreas de prioridade dos nossos donatários atuais, especialmente alguns países aqui, notados antes, faltas de oportunidades econômicas, laborais e de educação, especialmente para os jovens. Isso responde à insegurança alimentar. E isso é notável nos últimos anos, não só durante a época da pandemia, vários anos de secas e também o impacto de furacões recentes. Isso também responde à violência, ou seja, para combater a violência, combater a impunidade, nós estamos vendo isso muito de perto, violência crônica, e também há um foco com os donatários, pelo menos no contexto, que há muitos temas de governança. Na redução dos espaços cívicos e até a repressão em alguns países, questões de corrupção também. Sendo assim, a inversão, o investimento no caso, que nós fazemos desde uma perspectiva de melhorar as condições de vida, especialmente nos países mencionados, onde imaginamos que haja, digamos, o maior número de pessoas que tenham sido obrigadas a emigrar. Essa iniciativa, a abordagem é o desenvolvimento, para nós o desenvolvimento local, o desenvolvimento comunitário, e também o fortalecimento da resiliência diante dos fatores que impulsionam a migração e o fortalecimento justamente desse reconhecimento social em geral, no que diz respeito a essa iniciativa, isso seria justamente consolidar, marcar, fortalecer o investimento nessas iniciativas locais e comunitárias, o investimento na gestão de conhecimento e aprendizagem entre os doadores e donatários, mas também com as fundações. E de maneira que nós queremos sim garantir e certificar de que essa experiência e esse aprendizagem com as mensagens da IAF seja dado tudo a contento, sempre obviamente falando com o nosso público-alvo. Ou seja, o coorte, e nós vamos começar então de uma maneira fechada, mais que nada para manter um grupo cujo foco, o grupo de doadores, como explicado anteriormente, justamente se encontra no norte, na América do Norte, cujo abordagem principal é o trabalho nos nossos países, o trabalho com os jovens. As pessoas, eles possuem muitas respostas no que diz respeito a trabalhos cívicos, desenvolvimento de liderança. Existem uma série de componentes de informação, mas também de educação formal. E sempre começando neste grupo, nós realizamos uma breve enquete, primeiro para garantir que haja interesse de trabalhar como uma parte de um coorte, mas também garantir que está tudo claro o que eles querem aprender, qual metodologia vai ser utilizada, e de que nós começamos a fazer uma coleta dessas sistematizações realizadas por esses doadores, e nós vamos então, no futuro, vamos ter estudos de caso mais específico,
com várias outras informações para fortalecer, aprimorar, melhorar esse processo de aprendizagem. Nós, então, temos a intenção de ter uma reunião com os coorte de forma presencial, sempre em loco, talvez no próximo ano, talvez em outubro ou novembro, e talvez também ter digamos, um núcleo fechado aqui na Rede Colaborar, com a ideia de ampliar para outras abordagens. E também gostaria de mencionar, ainda que essa abordagem principal seja com Salvador, Guatemala e Honduras, agora foi ampliado e brevemente nós teremos um grupo no Sul, um grupo que envolva os doadores que estão integrando os imigrantes e refugiados, nesse caso principalmente na Costa Rica, mas também teremos doadores nos outros países da América Central que têm trabalhado com grupos das pessoas que acabaram migrantes, os migrantes forçados, que acabaram tendo que migrar dentro dos seus próprios países e regiões, com um grupo muito grande de migrantes que acabaram retornando para os seus países. Gostaria, então, de fazer aqui uma propaganda. Nós não teremos uma mesa redonda, como mencionado anteriormente, mas agradeço mesmo assim. Muito obrigado por compartilhar conosco tudo isso, esses aspectos tão importantes com os quais tudo tem sido coordenado. Pois então, avançamos e gostaria de apresentar aos senhores outro núcleo que será tratado nesta segunda-feira latino-americana, de forma que passo a palavra para o núcleo da filantropia humanitária, um espaço para as organizações que trabalham com este assunto. Obviamente, um assunto de imenso valor. Muito obrigada, Esteban. Muito obrigado também a 161 pessoas que estão aqui ao vivo conosco. Meu nome é Gabriela Boyer. Eu sou líder da Iniciativa Estratégica de Filantropia Comunitária. Nós temos outros colegas na nossa equipe. Muitos deles estão, digamos, em loco, trabalhando nos seus territórios, nas suas regiões. Outros estão em Washington. Talvez já conheçam essas pessoas, Davi, Matt, Seth, dentre muitos outros. Nós também temos aqui a minha colega Circe Peralta Huerta, que trabalha com filantropia comunitária no México, e vai falar aos senhores e às senhoras de quais são os objetivos deste espaço específico, este espaço de comunidades práticas. O que eu gostaria, então, é justamente fazer uma pergunta mais genérica. Quantos dos senhores e das senhoras de fundações internacionais para poder cobrir os seus gastos, suas despesas hospitalares, talvez com mais de 50% das suas despesas? Se puderem levantar as mãos, eu agradeço imensamente. Não estou vendo muitas mãos levantadas, mas acredito que são muitas as pessoas. A iniciativa de filantropia comunitária, bem como muitas iniciativas que nós temos aqui, é algo natural. É natural que isso saia de uma necessidade e de uma tendência que nós encontramos na região, nessa área. Uma vez que as democracias da América Latina estão voltando, também no Caribe, nos anos 90, começamos a ter organizações, fundações que, digamos, começaram a apoiar a sociedade civil organizada latino-americana ou caribenha. Ou seja, a EAF começou a respaldar todas essas fundações empresariais. E aos poucos, não só nós nos demos conta dessas tendências, mas também vimos com nossos olhos que havia outro tipo de fundações que estavam justamente surgindo nessa região. Trata-se de fundações comunitárias mais territoriais que abarcam muitos assuntos e tópicos
bem como também mobilizando vários recursos nacionais e locais para o desenvolvimento de base, ou seja, com uma perspectiva muito semelhante à da IAF de transformação social. E assim também fomos vendo que existe uma diversidade de fundos temáticos ambientais, de mulheres, de equidade racial, que começaram a serem formados para avançar esses assuntos e para financiar esses assuntos, para financiar a sociedade civil. Esses fundos, então, estavam justamente no sul global, na América Latina e no Caribe. A IAF respondeu a essa demanda, atendeu essa demanda e começou a ver que existia um ecossistema natural que estava sendo formado no sul global, na América Latina e Caribe, com fundações com uma perspectiva de desenvolvimento de base que gostariam de estar apoiando e respaldando as sociedades civis incipientes, as que estavam começando a se formarem justamente. É assim que surgiu essa iniciativa de filantropia comunitária. Neste momento, havia 30 organizações que nós qualificamos como filantropia comunitária, organizações que se dedicam para dar doações, assim como a fundação, mas também de aumentar a mobilização dos recursos locais e nacionais para sempre comprometer as mesmas pessoas, aos mesmos financiadores latino-americanos para as causas latino-americanas e caribenhas. Justamente porque, no final de contas, esse compromisso precisa sair do próprio país, precisa ser autóctone. Ou seja, a IAF, nós aqui não estamos na América Latina, mas estamos respaldando todo esse ecossistema e estamos tentando utilizar a nossa presença como um gerador e também um estimulante que dê confiança a esses financiadores na América Latina. Justamente que essa sociedade civil possa, sim, levar a cabo e concretizar as suas ações, que possam ser vistas como confiáveis. Este é, obviamente, o nosso papel. O que nós temos, como eu já dizia, há 30 grupos. Neste núcleo, inicialmente, nós estamos convidando especificamente algumas fundações comunitárias e fundos temáticos, bem como organizações que dão doações para outras organizações. Nós não estamos abrindo ainda para todos, mas sim pensamos em compartilhar, à medida que isso for acontecendo, que formos aprendendo mais com outros doadores da IAF, como então podemos fortalecer esse núcleo local de filantropia local. Ainda que essas pessoas não se dediquem somente às doações, mas como uma pessoa pode se aproximar, não somente para mobilizar os recursos financeiros, mas também recursos de sabedoria, conhecimento. Isso, então, nós estamos pensando para uma segunda etapa. De momento, são somente com as organizações que já fazem isso. Muitas dessas pessoas já se conhecem, nós estamos nos aliando com outros doadores internacionais e nacionais, como, por exemplo, no Brasil, nós acabamos de fazer várias visitas no Brasil, com várias fundações comunitárias, e nos reunimos com uma rede de fundações comunitárias e fundos temáticos, de forma que nós temos aberto o campo para escalonar, não de cima para baixo, e não de maneira prescritiva, mas sim de baixo para cima, de maneira orgânica e sistêmica e flexível, como sim a IAF tem feito ao longo de 50 anos. Agora, então, vou passar para os senhores, vou passar aqui a palavra para a Circe, para que ela possa nos explicar qual é o objetivo, digamos, o escopo desse trabalho, o escopo de trabalho desse núcleo. Qual é, então, a intenção deste núcleo? Acredito que se trata de um núcleo que acaba permeando todas as iniciativas estratégicas da IAF. Por isso, então, que justamente eu gostaria de pensar assim que nós, que
que não ficamos no final porque nós somos os últimos. Não, pelo contrário. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, cumprimentar todos os senhores e senhoras e complementar o que está sendo apresentado no dia de hoje, sempre compilando essas informações, compilando o reconhecimento mútuo entre os integrantes aqui e todos nós que formamos esta linda comunidade. Mencionar a todos a nossa intenção é de retomar e articular de maneira mais concisa o que nós fomos vivendo com os intercâmbios de aprendizagem e também o que nós queremos, obviamente, conseguir é gerar esse espaço e essa constância para fortalecer uma comunidade de aprendizado e de intercâmbio, e para que nós possamos criar conjuntamente e com essas 30 organizações, o que de fato se foi sentido nesse contexto, nesses territórios e no momento que estamos vivendo. Porque nós sim, não vivemos isso e vivenciamos essas coisas, a aprendizagem existe e é preciso realizar, obviamente, isso conforme as necessidades. Então, como podemos comunicar isso, ampliar isso, conforme as experiências e as riquezas dessas práticas nessas comunidades. Ou seja, isso nos incentiva imensamente, nos encoraja imensamente a nos abrir para nos surpreendermos com as coisas, com a criatividade dos outros, com a identidade dessas fundações, dos fundos, das organizações que têm nos aportado aqui no dia de hoje. É o que nós queremos com essa comunidade, escutar o que tem a dizer, sempre reconhecendo o que as pessoas têm a dizer, é algo muito vital, algo importantíssimo, é a nossa maneira de interagir e de maneira que esperamos dar oportunidade e espaço para todos, e para gerar, talvez, compartilhar artigos e irmos permeando, compartilhando essa sabedoria coletiva, ou seja, em grupos, mas também entre todos os grupos, de forma que estamos aqui informar-nos uns aos outros, sempre com a perspectiva de identificar quais são os valores que estão comunitários que vão ser trabalhados, como a confiança. Estamos muito conscientes de poder contribuir e muito abertos para a discussão. Muitíssimo obrigada e estou aqui muito feliz de que nós tenhamos criado esse espaço nesse dia de hoje, que estejamos aqui com todos os senhores. Muito obrigado, Circe, muito obrigado, Gabi, pelas suas contribuições. Muito importante ter esses espaços, essas comunidades que são lideradas por todos nós. Temos esses líderes. E são liderados por todos vocês. E assim nós queremos que esses espaços abertos estejam aí, com os donatários, doadores, todos os grupos de interesse. Muito obrigado a todos os líderes por todos esses grupos, por gerar esses projetos, conteúdos, dependendo do caso, do interesse, o perfil de cada um. Por favor, conectem-se. Organizações com o mesmo perfil. Então, nós estamos aqui chegando, finalizando. Acredito que todas as pessoas já estão voltando para a nossa sala principal. Somos já 144 pessoas. Eu gostaria de agradecer a Karina e os tradutores de espanhol e português, porque de fato eles foram muito importantes, a presença deles aqui neste evento. Muito obrigada por ter lembrado deles. Na nossa mesa nós tivemos os 3 idiomas, foi ao mesmo tempo. Muita paciência da parte de todos, mas eles foram magníficos. Agradeço imensamente a Denise e a sua equipe. Eu também queria aproveitar e agradecer. Faltou o portunhol, ninguém falou portunhol. Não. Na próxima, quem sabe a gente possa ter também um tradutor de portunhol. Aqui eu gostaria de mandar aqui meus cumprimentos de Monte de Maria, cumprimentos para todos os colegas que estão aqui conosco. Que lindo, que lindo. Eu gostaria de agradecer, de fato, a todas as pessoas que estão participando nessas mesas, amigos, amigas, obrigada. Vamos aqui vamos permitir que nós nos conectemos com com assuntos de interesse, sejam, digamos, na plataforma web e que nós possamos desenvolver grandes projetos juntos e colaborar sempre. É uma das ideias da rede colaborar, obviamente. Também gostaria de agradecer aos líderes dos núcleos por terem nos acompanhado
e, obviamente, a todos, todas e todas espectadores no dia de hoje. Com certeza absoluta, gostaria de dizer muito obrigado por terem participado da nossa segunda edição da feira anual, que esteve cheia de surpresas, e nós vivenciamos isso sempre com muito carinho, aprendemos muito com os especialistas sobre as últimas tendências na arrecadação de recursos, como inteligência artificial e também a automatização, a importância de incluir as iniciativas, emoções e assuntos de saúde mental, bem como e, além disso mais, a importância das características organizacionais que levam em consideração os financiadores na hora da arrecadação. E gostaria de aqui mencionar alguns desses, organizações experientes em alguns campos específicos que permitem construir um campo tecnológico que se adaptam à estrutura tecnológica presente. Outro elemento importante são os modelos de arrecadação inovadores que incluem os novos atores sociais, dentre outros também. Também gostaria de falar do conhecimento das comunidades, suas necessidades e dados estatísticos. É muito importante sempre, obviamente, conseguir os recursos, sempre levando em consideração as necessidades das organizações. Estarmos conectados com a missão da organização e estarmos sempre melhorando constantemente. Por fim, temos aqui um compromisso como organização social de acelerarmos o desenvolvimento sustentável, mostrando como, a partir das nossas propostas de valor, como nós podemos contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu estou muito emocionado de estar aqui vivendo esta segunda-feira anual da Rede Colaborar. Davi, como você se encontra? Muito obrigado. De fato, nesse último espaço, com muita aprendizagem, foi algo muito importante para nós. Nós conhecemos as comunidades de aprendizagem da rede, conversamos sobre inclusão social, sobre agroecologia, construção da paz, resiliência comunitária, turismo comunitário, filantropia comunitária, e também nós convidamos a todos que se juntem aos grupos de WhatsApp criados, desses espaços de aprendizagem e também dos interesses, e que nós nos mantenhamos conectados. Obviamente, vamos estar aqui nos reencontrando, espero revê-los, reencontrá-los logo. Muito obrigada. Já estamos chegando ao final da nossa... Estamos aqui com 133 pessoas. Eu sei que algumas já foram embora, mas eu peço que os senhores ainda não se desconectem, por favor, porque nós gostaríamos de fazer uma foto final com todas as pessoas envolvidas. Agora estamos com 184 pessoas. Já estamos chegando no final, sei que estão todos cansados. Não, por favor, não vão embora, por favor. Não, temos ainda algumas coisas. Tem a rifa ainda para fazer, tem para sortear a rifa. Gostaria de fazer essa foto conjunta, lembrar todos que a Rede Colaborar é viva, está viva, e que são vocês que a mantêm, são os senhores que a mantêm. Caso pertençam ao grupo de líderes da Rede Colaborar, ou participem como assistentes de todos os eventos mensais que nós temos, gostariam de, caso se interem justamente dos nossos eventos na nossa plataforma, também se suscrevendo às nossas newsletters. Caso queiram saber sobre as reuniões, também não se preocupem, as pessoas responsáveis dos núcleos vão estar se comunicando com todos os participantes de cada um dos núcleos, não se preocupem. Então, Davi, sendo assim, eu passo justamente para dizer as últimas palavras. Ainda que eu gostaria de falar aqui uma última coisa, no que diz respeito aos núcleos, eu gostaria de lembrar a todos que no que diz respeito aos núcleos, nós respondemos, mas gostaria de falar mais uma vez. Os núcleos que foram abertos, diferente do que no que respeita à migração, que já tem um trabalho desenvolvido, a ideia exatamente é que sejam comunidades que estejam trabalhando com isso, mas nesses núcleos, os senhores podem encontrar isso na página da Rede Colaborar, só precisam entrar na página, vão encontrar núcleos ou nodos em espanhol, e lá vão poder entrar no grupo de WhatsApp. Uma vez estando no grupo de WhatsApp, vai chegar um formulário para os senhores, e também com um e-mail, justamente com o link do WhatsApp, talvez no máximo em 10 minutos, observem se a caixa de entrada, a caixa de spam, qualquer problema que tenham, podem escrever para a Rede Colaborar
ou então no grupo de WhatsApp que está na página web. Podem entrar nos grupos e aí, uma vez que todos estiverem lá, nós vamos lembrar das reuniões de cocriação. Nós entre todos vamos fazer isso. Esperamos vocês. Perfeito. Então, dando 5 segundos para esta tradução, porque deve ter sido muito complexa, foi muito rápido. Muito obrigado a todos. Reiterar os agradecimentos por esse espaço maravilhoso. A todos vocês aí da Rede Colaborar, todos os líderes que nos acompanharam hoje, Estevão, Agatha, Ana, por toda a paciência. E muito bom que nós continuemos desfrutando deste espaço pela internet, para que nos conectemos e cresçamos juntos. Vocês vão ter toda a memória desse evento lá no site. E nós nos encontramos no próximo ano. Isso mesmo, Davi. É isso aí, amigos. Nos vemos no ano seguinte na nossa terceira versão da feira anual. Mas também nos veremos todos os meses nos nossos experimentos. E haverá muitas surpresas, porque este ano a Rede Colaborar vem com tudo, mais carregado do que nunca. Esperamos a todos vocês, a ti, no nosso próximo cafezinho, para que nós brinquemos juntos e vejamos todas essas ferramentas, as organizações. E agora sim, vamos tirar uma foto, mas como somos muitos, vamos fazer várias fotos, porque temos que fazer uma foto de cada quadrado de integrantes. Mas você pode dar a indicação, por favor? Foto. Todos, por favor, sorriam e coloquem, vistam-se com sua melhor cara. Primeira foto. Cadê o sorriso? Depende do noivo aqui. Todas as minhas namoradas e namorados são belíssimos e belíssimas. Nós dizemos whisky. Vamos lá, uma por uma, cada tela. Cafezinho, fotinhos virtuais, mais avançadamente. Já tudo pronto. Eu já vou mandar logo aqui para que vocês já baixem tudo. Muito obrigado. Então, obrigado a todos. Até a próxima. Nos vemos logo. E que sigamos crescendo juntos. E tenham um feliz ano. Até logo. Tchau. Tchau.